Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Que alegria ter vocês aqui, que vocês sabem, né? O nosso bate-papo aqui, ele aquece o coração e faz a gente pensar. E hoje nós vamos mergulhar num tema que está super em pauta e que mexe sim com as nossas estruturas. É a inclusão, uma realidade ou uma idealização? E, gente, a nossa entrevistada de hoje, ela já trouxe uma pergunta rica para o tema, ela já trouxe uma pergunta assim que já coloca a gente para pensar. E ela é uma pessoa sensacional. Na verdade, assim, quando eu recebi a encomenda de chamá-la para o programa, a encomenda foi: não pode faltar Emanuele Araújo aí no seu programa. Ela tem uma bagagem e um olhar inspirador de vida que com certeza vai inspirar a gente. E eu já combinei com ela aqui que eu vou começando com a primeira pergunta. Emanuele, com a sua vasta experiência, tanto na docência quanto na clínica, vemos que a inclusão é um campo com muitas camadas. Eu queria te provocar um pouquinho aqui na primeira pergunta. Na sua percepção, o que mais dificulta que a inclusão saia do papel e se torne uma vivência plena em todos os ambientes, né? Mas principalmente aí na escola. E eu queria saber onde que residem os maiores nós a serem desatados. Emanuele Araújo, com muita honra, com muito orgulho, bem-vinda ao Conversa de Classe. Eu fico muito honrada pelo convite e agradeço demais, sabe? Foi assim, uma surpresa e também, claro, né? É um desafio e para mim foi excelente receber esse convite. E, claro, falar sobre inclusão é algo que me enche os olhos, me enche de alegria e, claro, também com relação à luta por essa causa, que é uma luta válida e importantíssima no cenário de hoje, e a gente percebe que são passos muito lentos, né, diante de toda uma história, de um percurso histórico sobre inclusão. A gente tem muito ainda o que melhorar. Mas vamos trazendo para a pergunta, que também é uma pergunta, né, impactante, que vai trazer justamente esse olhar. É esse olhar que eu tento trazer hoje para os meus alunos na graduação, pós-graduação, nas formações. O que será realmente que está acontecendo, né? Será que realmente a inclusão está acontecendo, né? E quais são esses fatores? E aí um dos fatores que eu coloco muito temos leis, projetos, tem muita coisa linda, coisa boa que está acontecendo, mas que verdadeiramente, efetivamente, nas escolas, trazendo para o público-alvo, no meu caso, escola, instituição educacional, ainda está um déficit imenso, um abismo entre o que se fala e o que se faz, né? Então, um exemplo aqui, a gente traz o aluno ele está ali a porta aberta para ele participar da instituição escolar, é obrigatório por lei esse aluno, né, ter o acesso, que maravilha, isso é fato, isso acontece. Mas e o que está por trás? Será que tem suporte? Será que esse aluno ele vai ter suporte para ficar em uma sala de aula? Ele vai ter um profissional especializado para estar com ele em sala de aula? Será que a própria escola está preparada para lidar com situações de crise, de questões sensoriais, crises emocionais, né? Então, o que está por trás? Então, a gente pede, eu hoje me sentei com um vereador aqui, justamente pensando nisso. O que está acontecendo? Temos leis, e as leis estão sendo cumpridas, mesmo que vagarosamente, mas estão sendo. Mas o apoio, o suporte para poder isso acontecer efetivamente. Então, um dos pontos que eu norteio, que eu falo muito com relação
essa parte da inclusão realmente, se ela acontece ou não com relação às leis, ou suporte, né? A lei, os benefícios com relação à saúde, a benefício financeiro com relação às questões de INSS, né? Tudo isso está andando, claro, a gente sabe que tem altos e baixos, mas eu quero saber do suporte. Então, muitos alunos, eu falo, viu? Muitos alunos de pedagogia estão sentindo isso na prática. Estagiários, com alunos com NE, necessidades educacionais especiais, e eles não têm suporte nenhum. Eles não conseguem lidar com a criança, e o papel de educar, de auxiliar na sala de aula fica perdido. Porque o papel que está acontecendo agora é de cuidador. Ele está ali cuidando da criança, cuidando em aspectos higiênicos. A criança ela tem que ficar fora da sala de aula, porque ela não consegue ficar 1 hora, 2 horas em sala, e aí fica nos corredores. Então, assim, poxa, será realmente que a inclusão de fato está acontecendo? Né? Eu respondo e ao mesmo tempo pergunto, porque é um caso para se pensar, para refletir, até para questões de leis, né, efetivas e projetos que possam ser mais efetivos, trazendo profissionais, e eu bato muito nessa tecla, saúde e educação juntas, principalmente quando a gente está falando de crianças, adolescentes, um público neurodivergente, que não tem para onde correr, o que está acontecendo, que vai perpetuar, né? E a gente, como profissional, precisa se adequar, se adaptar e fazer suas reciclagens, né? As questões das formações continuadas, elas são pertinentes e precisam sim acontecer. E o professor que foge dessa formação não pode fazer isso, né? Se ele quer realmente ser um profissional de excelência, ele precisa se adaptar, precisa estar antenado nessas situações e das próximas que vão surgir, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, essa primeira questão, ela fica em aberto só para refletir. O que será, o que precisa ser feito a mais para que realmente se cumpra a inclusão de fato? E, Emanuele, eu acho que é excelente você trazer essas questões, né? E eu vou te contar até uma curiosidade que aconteceu ontem. Eu estava Tá. lá no mercado, né, pegando as coisas, e eu escutei uma senhora conversando com uma outra moça exatamente sobre isso, né? Ela contava que a filha é professora e que a filha tem recebido muitos casos de inclusão ali na sala, e ela quer receber, porque ela acha que é direito dessas crianças estarem ali, mas ela se fazia a mesma pergunta, né? E o suporte, né? E é legal a gente ouvir isso de você, porque você tem uma trajetória na neuropsicologia e na neuroeducação. Isso eu acho fascinante, né? Eu quero até te perguntar, como que você vê a interseção dessas áreas na educação inclusiva? E também queria te perguntar se elas trazem chaves importantes para a gente construir caminhos mais eficazes para a inclusão. E se você puder, dar um exemplo, né, de como que essa visão multidisciplinar pode transformar a realidade aí de alunos e alunas. Boa pergunta. Já é um norte, né? A gente já vai seguindo um pensamento. Olha só, eu tenho uma especialização em neuropsicologia e foi uma das especializações que eu fiz que ficaram mais marcantes e que me ajudam até hoje na prática. Porque além de professora, eu também sou terapeuta, né? Eu sou psicopedagoga, atendo, né, em clínica. Dou aula na área de psicopedagogia, de educação, pedagogia, toda a área de inclusão e que remete ao funcionamento do cérebro e como o cérebro aprende, eu estou por dentro, assim, tentando, né? A gente sabe que a gente precisa se aperfeiçoar sempre. Então, a neuropsicologia, ela vai trabalhar os processos cognitivos e emocionais, né, do ser humano. E o foco aqui, o aluno, a gente trabalha a atenção, a memória, a linguagem, as funções executivas que estão em desenvolvimento, se for criança, né, para se tornar adolescente, adulto. Então, se o profissional ele tem ciência desses conhecimentos, na prática vai ser diferente. Então, se eu for pensar numa atividade para um aluno atípico, né, um exemplo, um aluno com TEA, suporte 1 ou suporte 2, né, que pode estar lá na sala de aula,
E eu sei que ele tem um hiperfoco em dinossauros. Tem hiperfoco em dinossauros. Então, eu vou pensar em atividades que estejam relacionadas ao hiperfoco dele, mas que eu possa inserir conteúdos, né, de forma objetiva, mas de uma forma mais simples, né, com que ele, eu gosto disso aqui, mas agora a professora botou isso aqui, ele nem vai perceber, mas ele vai estar aprendendo de uma forma mais significativa, mais emocional, porque tem algo focal ali dele, algo importante para ele, né? Então, com base nisso, a gente vai bolando estratégias pensando no hiperfoco. Eu falo muito que o aluno, para a gente poder compreender esse aluno, a gente precisa conhecê-lo. Então, a melhor forma de conhecê-lo é o quê? Saber o que ele gosta. Ele gosta de futebol. Tive um paciente que o hiperfoco dele era futebol. Tudo que fosse relacionado a futebol, tanto nacional como internacional, ele sabia. Então, as minhas atividades sempre tinham um direcionamento para o futebol. Não que eu ia fugir do meu tema, mas que eu ia traçar, né? Como você fosse pescar. Você tem que ter muita paciência, mas você tem que colocar a isca certa para você conseguir aquele peixe, né? Então, para a educação é a mesma forma. A gente utiliza essas estratégias, né, emocionais, cognitivas, né? Dentro da neuroeducação, da neuropsicologia, da psicopedagogia também, mas principalmente conhecer o cérebro, como ele funciona. Um cérebro que é funcional, um cérebro que é disfuncional, né? O que eu posso utilizar de estratégia para memória, para atenção, principalmente TDAH. Eita, os alunos com TDAH, né? O foco não tem, e a gente trabalha estratégias em cima disso. Então, a gente pensa nessas situações. Então, rotina visual, né? Quadro de comunicação alternativa também, principalmente para alunos que não têm uma linguagem funcional, então utilizam-se chega, da tecnologia, né? A comunicação alternativa aumentativa, fugiu a sigla. A formação, né, desse quadro visual, eu utilizo um quadro visual desse, o quadro de rotina, com um aluno de suporte 3, né? Nível TE, suporte 3. A gente coloca assim, quando ele chega na sala, ele senta e do lado a gente coloca o quadrozinho e ele já sabe a primeira rotina. Ele tira, coloca lá, sentar. Olha as funções simples. Sentar, agora é hora da leitura, agora é atividade em matemática, mas ele vai colocando, porque ele vai sabendo passo a passo da rotina escolar dele, porque ele precisa de previsibilidade, né? Principalmente dentro do TEA, ele precisa saber sua rotina. Então, quando eu faço isso, eu ajusto isso, ele já não vai ficar ansioso, ele já não vai ter medo, o que agora? O que vai ser? Né? Então, ele já cria uma rotina. Agora, é claro, sempre trazendo para ele que pode ser quebrada essa rotina, né? Para não ter aquela rigidez, né? A gente fala muito da rigidez cognitiva dentro do TEA. Então, seria basicamente isso. Então, olha só como é importante o conhecimento. Faz o norte da primeira pergunta, né? Com relação à formação continuada de professores. É claro, a carga e a sobrecarga que o professor leva não é pequena, minha gente. Não é porque eu sei muito bem. Sou professora da rede básica estadual, né, da educação especial, e também sou da rede privada do ensino superior. E eu sei muito bem o que é o chão da escola. Então, não é fácil. Mas é possível? É possível. Então, quando eu quero fazer um trabalho bem feito, eu quero buscar realmente para que meu aluno, que é o meu alvo, né? O meu principal objetivo é o quê? Fazer que o meu aluno, ele alcance as competências básicas, essenciais, para que ele se forme, para que ele tenha um bom desenvolvimento. E aí, trazendo para a parte neurodivergente, que ele tenha autonomia, que ele saiba ler e escrever, que ele saiba compreender questões simples do dia a dia, comandos importantes, porque é isso que ele vai precisar, né? Criar essa autonomia. São as atividades de vida diária, a gente fala isso dentro da tecnologia assistida. Então, enfim, é basicamente isso. Se eu sei um pouco sobre algo, e quando chega essa demanda até mim, eu não fico tão surpresa, né? Então, eu vou trabalhar em cima do que eu já sei, e claro,
fazer as pontes, né? Olha, eu não sei isso, mas você sabe. Ah, fulano, eu vi isso em Ciclano, você sabe o que eu posso fazer para ajudá-lo? Então, essas pontes também ajudam bastante no processo, quando a gente realmente quer, faz realmente acontecer. Mas deixando muito bem claro, não é um mar de rosas, né? Não romantiza a educação. Realmente é desafiador, principalmente diante das demandas atuais, né? Então, seria basicamente isso. E, Emanuele, que riqueza, né? Eu falo que o Conversa de Classe, ele tem esse direcionamento de mostrar pessoas como você que estão fazendo diferença na vida de outras pessoas, né? Só ver os seus exemplos e o brilho que você traz aí quando você também vai narrando aí as experiências, né? As vivências que você teve. Eu estava pensando aqui que a legislação brasileira, ela já avançou muito em relação à educação inclusiva. Mas a gente sabe, né, que entre a letra da lei e a prática do dia a dia, a gente tem aí algumas lacunas, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você, quais os maiores desafios, tanto para educadores e educadoras e famílias, para fazer valer aí esses direitos, e quais soluções que você vislumbra para diminuir essa distância entre o que a lei prevê e o que de fato acontece? Boa pergunta, maravilhosa, né? Complementando todas as outras. Primeiro, falta de preparo técnico, né? Eu falei hoje sobre isso também. A parte de preparo, professores precisam de preparo. E quando eu falo professores, é o que está na linha de frente, né? O professor está na linha de frente. Mas o porteiro, a merendeira, o coordenador, o diretor, toda a comunidade escolar precisa estar preparada. Ah, Emanuele, mas é só dentro do sistema educacional? O meu alvo hoje. Mas toda a sociedade, todos os poderes públicos, todas as instituições, seja pública ou privada, precisa estar preparada, sabe? Uma questão que não volta, que vai seguir e a gente precisa se adaptar, né? Então, a lei é muito linda, é uma coisa maravilhosa, a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, e eu dou aula sobre essa parte temática da parte histórica, e quando eu olho para o passado e vejo hoje o presente, há um grande desenvolvimento, não tem como negar isso. Porém, a gente sabe, diante da nossa realidade, que precisa ser muito ainda melhorado, né? Então, eu acho que o primeiro desafio, preparo técnico, tanto do corpo de professores, quanto todo o corpo escolar, toda a comunidade escolar, né? A ausência de recursos humanos e materiais, a questão, eu não tenho profissional tal, não tenho um cuidador, não tenho um intérprete de Libras, eu não tenho um profissional de apoio, né? Eu não tenho sala de recurso. Então, eu preciso também dar apoio, dar assistência com relação a esses recursos. E isso vem de onde? Vem lá dos poderes, né? Então, a gente precisa também de todo esse apoio. Tem a lei precisa trazer profissionais, precisa também trazer questões, recursos, né? Físicos, materiais, que a gente também precisa. Terceiro, a questão das famílias, né? A questão da sobrecarga da família. O que acontece? As famílias chegam até a escola com uma sensação de que aqui é o lugar da salvação do meu filho. É aqui onde o meu filho vai ficar, e meu filho vai aprender, e o meu filho vai ter tudo que ele necessita. Mas não é bem assim que acontece, né? Então, tem essa sensação, muitas famílias, ou tem o outro lado também da história. Muitos pais chegam tão sobrecarregados que a escola é o lugar de despejo. Né? É o lugar onde esse aluno, essa criança vai ficar enquanto o pai vai fazer outras coisas que necessita, outras coisas que não pode fazer. E eu digo isso, minha gente, com a responsabilidade, porque estou diante de situações e famílias desse modelo, certo? Não estou falando, por falar, por fulano que disse, não, é realidade. A realidade escolar é essa. Já escutei de muitas mães dizer assim, quando eu deixo ele aqui na escola, é o momento que eu tenho, né? E assim, eu não tiro a razão,
Porque essa mãe não tem um apoio. Essa mãe, muitas vezes, ela é abandonada pelo marido quando sabe que o filho teve diagnóstico lá de TEA. Gente, é 80, 85% dos casos dos maridos, né, dos companheiros, que abandonam a família quando descobre o caso do filho ser neurodivergente, se ter algum transtorno, alguma deficiência. E isso é um absurdo. As mães, elas têm a sobrecarga muito grande e aí encontram na escola um momento, agora meu filho, claro, ele vai estar lá, vai estar estudando, que a ideia é essa, que aconteça realmente a aprendizagem, mas como eu falei anteriormente, precisamos de suporte para que isso aconteça. Então fica não há um equilíbrio nessa balança aí ainda, né? Então tem essa parte. A falta de articulação entre a escola e a saúde, outro ponto que eu coloquei. Saúde e educação hoje precisam andar juntas, mais do que nunca, hoje precisam andar juntas. Se a gente quer realmente que a inclusão aconteça dentro das escolas, que é o público-alvo que estou falando hoje, precisam andar juntas. Porque necessitamos hoje de apoio terapêutico psicológico, né? E eu trago não só questões de TEA, nem de neurodivergência, questões de depressão, né? Transtornos psicológicos. Adolescentes que tentam, né, infelizmente, o suicídio dentro da escola, mutilação dentro da escola. E o pedagogo, o professor, o coordenador vai fazer o quê? Ele não sabe lidar, ele não foi treinado para isso. E quando a gente traz isso, não é todo profissional que vai ter essa competência e vai poder fazer isso. Eu fui capacitada para poder mediar uma crise. Opa, você é o profissional realmente, né? Não, eu fiz só um curso de capacitação, eu não sou profissional da área, eu não sou profissional da saúde. Então, vamos lá. Todos esses detalhes, porque hoje a gente sabe que existe também todas as questões, quando a gente envolve filho, a gente está falando de criança, a gente está falando de um ser em desenvolvimento e que tem uma família, né? A gente não está falando, a gente está falando de uma pessoa, né? Então, a gente também precisa dessa articulação saúde e escola, urgente, né? Não é nem para ontem, é para logo, é para agora, né? A gente necessita urgentemente. Mas, todavia, entretanto, a gente sabe que necessita de questões fortemente públicas, políticas e verbas para poder atender essa demanda que é urgente, né? E quinto, a cultura escolar, que ainda é excludente, né? Muitos ainda acontece, Emanuele, da questão do preconceito, a questão de excluir alunos, infelizmente, viu? Muito se acontece ainda. A gente ainda escuta de professores até, eu não quero. Se tiver aluno com necessidade especial, aluno a gente fala muito nessa questão do aluno especial, né? Mas é uma nomenclatura que a gente tenta tirar, porque se a gente for pensar, todos nós somos especiais de alguma forma, todos nós somos únicos, né? Então, a gente traz também essa questão, mas é sobre não aceitar a diferença, né? Então, tem que ser trabalhado isso nas escolas e também entre os alunos. A criança não tem preconceito. Opa, ela não tem, mas ela absorve, ela aprende, ela traz da sua própria casa, né? Então, já enfrentei isso também em sala de aula, o aluno dizer assim, porque ele é o autista. Tia, ele é o autista, ele não aprende. Ele é assim mesmo. Opa, não é bem assim. Então, todo um trabalho, né, de trazer a importância das diferenças, né? Então, não é trazer a deficiência, é trazer as diferenças. Porque ele não é deficiente, ele não é, o autista, não, ele é um ser humano, ele tem nome, ele tem família, né? Ele tem uma vida. Então, tirar esse peso, porque ele é isso, não. Então, assim, são esses pontos, né? E, para fechar, eu acho que o mais importante seria reavaliar essas leis,
e ver o que é que está dando certo, o que é que não deu certo, o que é que está só no papel e não está sendo cumprido. A gente fala, eu trabalho com Libras e vejo que na lei tem lá bonitinho assim, né, sobre a questão da Libra ser uma disciplina que era para ser na educação básica, e isso não acontece. Não tem Libras na educação básica, minha gente. É a nossa segunda língua oficial no Brasil desde 2002 e até hoje não está no currículo educacional como obrigação, né? E muitos surdos, né, os surdos brasileiros, eles sofrem muito, né, com relação a isso. Tentam aprender e aí não conseguem, ou não tem em todas as cidades, ou não tem em todos os municípios, e aí fica nessa, poxa vida, e agora, né? E aí vai depender muito das leis, dos governantes, né, com relação a colocar efetivamente essa lei em prática. Manu, maravilhoso, né? Um cenário bastante completo. Eu gostaria muito de te agradecer pela generosidade, pela fala clara, objetiva e pela tranquilidade de trazer um assunto que eu sei é um assunto que dá pano para manga, né? A gente ficaria aqui, acho que horas, falando sobre ele. E eu quero saber se você tem alguma mensagem para finalizar a entrevista, para deixar para quem está assistindo a gente. Tenho sim. Olha só, primeiramente agradecer, né? Foi maravilhoso estar com você hoje, estar compartilhando, né, um pouco da minha prática, um pouco do que acontece na realidade. Não é um faz de conta, é uma realidade, mas que, embora a gente percebe que há um caminho ainda a ser seguido, a ser melhorado, mas uma coisa é certa, é acreditar. Né? Eu acredito, sim, que é possível, através da educação, a gente transformar vidas, transformar famílias, transformar pessoas, situações, né? Através da educação. Se a gente não acredita, não é possível sonhar, então a gente precisa acreditar. Então, eu falo muito que a inclusão, ela é um processo, não é um lugar de chegada, então não parou. Então, ela acontece de uma vez, não com perfeição. Ela se constrói um passo, um vínculo, um olhar de acolhimento por vez. Então, quando o professor se abre para se atentar a uma nova estratégia, quando a mãe insiste em defender realmente o direito do seu filho, quando a escola, mesmo que, assim, sem tudo que precisa, acolhe, ela não desiste de ninguém. Então, é ali que a inclusão começa de verdade. Então, a inclusão, ela está em cada um de nós, mas a gente precisa realmente lutar por ela, né? Era para ter uma luta para acontecer a inclusão? Não. Mas se não era para ter, e agora? A gente vai parar? Não. A gente precisa seguir, né? Então, que a gente possa seguir transformando vidas através da educação e, principalmente, não parar. E que essa semente, eu falo muito nas salas de aula, né? A gente vai plantando essa semente. Eu sei que é pouquinha, pequenininha, mas ela vai germinando, e quem sabe um dia ela dá um grande fruto. Não é do nada, de uma noite para outra, que vai dar um fruto, né, maravilhoso. Mas ela vai florescendo, vai florindo, e essas flores vão trazendo frutos futuros. E eu espero, de coração, que esses frutos cheguem e ajudem muitas famílias que necessitem realmente desse apoio essencial, de uma educação de qualidade para todos. Que lindo, que linda mensagem. Obrigada, Manu, pela mensagem. E, pessoal, depois dessa mensagem maravilhosa, eu só posso dizer o seguinte: bora continuar plantando essas sementes e a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Obrigada.